Ok, meus amados irmãos, a paz do Senhor, nós estamos agora indo para a lição número 6, tá bom? E a lição número 6 vai falar exatamente da contra-reforma, E a contra-reforma nada mais foi do que a reação da Igreja Católica a todo o avanço e progresso do protestantismo, né? O protestantismo, ele praticamente tinha conquistado quase 2/3 de tudo aquilo que era possessão e domínio da Igreja Católica, né? Quase 2/3. Foi uma quantidade muito grande e uma revolução muito grande, mesmo com um protestantismo não tão fantástico assim. Conto com esse número, é óbvio, incluo nesse número os anglicanos, né? E tudo que aconteceu ali na Inglaterra. E na próxima aula, nós então vamos ver a reação da Igreja Católica Romana a todo esse progresso do Evangelho de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para que você possa fazer o elo da última aula com esta aula, veja que na última aula nós terminamos exatamente aqui, brilha a luz no novo mundo. E aí você aproveita e faz o elo da última aula com essa, retornando desse slide e continuando como vou lhe mostrar exatamente a partir de agora. Então, na última aula nós vimos que nossos irmãos ingleses, aqui desta linda ilha, vendo a inviabilidade da reforma protestante na própria Inglaterra, eles se retiram para o novo continente, aquilo que eles chamavam de Nova Inglaterra, visando ali então a recomeçar toda a existência, prestar cultos, liberdade de culto. E surge uma questão interessante, que é o olhar de Deus agora no tocante à bênção do Evangelho para todo o novo continente. Para todo o novo continente. Desculpe, eu estou um pouco gripado. Agora, não pense, meu amado irmão, que os nossos irmãos em Cristo puritanos, ao chegarem aqui no novo continente, principalmente na América do Norte, eles encontraram uma terra absolutamente sem ninguém aonde eles iriam começar. Não. Muito pelo contrário, já estava aqui, neste novo continente, a Igreja Católica Apostólica Romana. E olha que incrível, né? Eles, verificando que perderam muito território na Europa, resolveram ganhar território e, obviamente, população no novo continente e se aproveitaram daquilo que a história chamou de a Era das Grandes Descobertas, ou seja, a expansão marítima. Assim, uma pergunta, obviamente, se impõe. Quando nossos irmãos chegaram aqui, como era o novo mundo? Será que os puritanos puderam, com tranquilidade, iniciar um novo momento na igreja, com a tal ampla liberdade religiosa, ou encontraram aqui resistência? E aí surge uma segunda pergunta que também é muito interessante e fundamental para unir a lição passada com a presente lição. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela
ela ia continuar assistindo tudo acontecer, o protestantismo a avançar sem fazer absolutamente nada, né? Então, a lição inteira vai se destinar a responder essas duas questões, e a resposta dessas duas questões vai desencadear toda a nossa querida lição número 6. O brilho é tão intenso que provoca reações, ou seja, através da reforma protestante, a luz brilha de forma intensa, a luz do Evangelho. E isso vai provocar reações. Assim, estamos falando de Paulo III, este Papa, e do famoso Concílio de Trento. O Papa, na época, Paulo III, não aguentando mais este avanço do cristianismo, né? Lembre-se que o cristianismo marca e coloca suas garras de forma muito grande na área religiosa, não na época do Paulo III, mas muito antes, na época de Leão X, que inclusive é quem excomunga Lutero da igreja, né? Leão X não fez praticamente nada, depois foi sucedido por Adriano VI, depois por Clemente VII, até que o Paulo III, esse Papa, chega ao trono de Roma e diz: não, alguma coisa tem que ser feita, e ele convoca mais um concílio da igreja. E esse concílio foi chamado Concílio de Trento porque ocorreu na cidade italiana de Trento. Era uma cidade absolutamente segura, onde eles podiam desenvolver tudo aquilo que tinham que desenvolver, e esse concílio foi o concílio mais longo de toda a história da igreja. Por quê? Porque eles simplesmente, os católicos, resolveram rediscutir toda a doutrina católico-apostólico-romana e, ao final, tomarem as decisões que tinham que tomar. Em primeiro lugar, revendo a doutrina. Em segundo lugar, revendo os usos e costumes da igreja. E, em terceiro lugar, criando mecanismos para barrar, para parar a expansão do nosso querido protestantismo. E esse concílio, ele se realizou em 3 momentos históricos. O primeiro foi de 1545 a 1549, né? Então, exatamente 4 anos. Aí eles param, voltam a trabalhar, e em 1551 a 1552 param de novo para continuar o concílio, voltam a trabalhar, e aí em 1562, 10 anos após, em 1563, pararam tudo o que estavam fazendo, se reuniram de novo na cidade de Trento e ali terminaram o concílio. Foi um concílio tão longo que começa com o tal Paulo III, passa pelos papas Júlio III, Marcelo I, e o papa que encerra o concílio e termina por tomar todas as decisões fundamentais foi Pio IV. O Concílio de Trento ele foi muito importante por uma razão simples. O que eu estou fazendo aqui? Acho que eu errei em alguma coisa. Mas bem, vamos ver se volta. Ótimo. Porque ele trouxe a reação da Igreja Romana. E a reação da Igreja Romana se deu em 2 grandes frentes. Primeiro, eles sentaram, analisaram, conversaram, dialogaram, trouxeram para esse concílio realmente os seus melhores bispos, praticamente todos os bispos, mas os grandes bispos da Igreja Católica trouxeram e foram rediscutir a existência católica e verificaram que realmente estava necessitando de uma reforma e que a reforma se fazia importante, principalmente naquele momento, em razão da
crise religiosa que eles estavam passando. Degradação absoluta moral e abuso dos direitos que a igreja tinha, até mesmo os direitos entregues por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles sentaram, eles foram sinceros, eles foram corretos a ponto de expor todos os seus erros, todas as suas manchas. E nesse concílio você tem gente de uma grande intelectualidade falando e obviamente representantes até da sociedade se manifestam e colocam a ferida absolutamente exposta. Então, a primeira providência deles foi o seguinte: foi uma ação reformadora dentro da própria igreja, né? Essa ação reformadora começa com um movimento interno de pessoas que se reúnem para orar, buscar a Deus e pedir a Deus uma reforma dentro da Igreja Católica. Esse movimento deram o nome de Oratório do Amor Divino. Aí o que acontece? O Papa Paulo III, ele simplesmente, em decorrência de tudo aquilo que foi dito, ele começa a verificar que realmente existe uma degradação moral muito grande na igreja. E ele passa agora a nomear não mais aqueles que compravam os títulos na Igreja Católica Romana, mas ele começa e ele passa a nomear o quê? Os mais capazes e os católicos mais sinceros para os grandes cargos e todos os cargos da igreja. Com isso, a moralização se reinicia. Tanto é que a escolha agora dos papas se tornou uma escolha muito mais criteriosa, muito mais difícil, e passaram a escolher papas que estivessem comprometidos com o espírito da reforma, ou seja, o espírito de limpeza dentro da Igreja Católica. Agora, o ponto, tendo esta primeira grande evolução, porque foi uma evolução tremenda, né? Você retirar dos cargos os malandros que estavam por ali. Depois que você retira dos cargos, você coloca nos cargos gente sincera, gente que quer trabalhar, gente que acredita na doutrina católico-romana. E é óbvio, a liderança máxima, os critérios passam a ser muito mais difíceis, mas o que havia de mais importante eles não fizeram. Eles não fizeram. Eles não reformaram a doutrina incorreta da Igreja Católica. E isso eu fiz questão de frisar, porque na sua revista, na página 46 e 47, 48, 49, eu peguei dois textos de dois sites católicos romanos, para não dizer que é birra minha, tá? Foram sites católicos romanos, e veja que na página 50, você pode ver que eles continuam com todas aquelas doutrinas básicas incorretas que eles sempre tiveram. A questão da revelação da palavra de Deus não ser somente pelas escrituras, mas também pela tradição da igreja, a questão da justificação não só pela fé, mas também pelas obras, por intermédio dos sacramentos, que, de novo, bater na mesma tecla, tem que existir, tem que ser 7, e ainda confirmou a questão da transubstanciação, do purgatório, da comunhão com os santos, as questões relacionadas à venda de indulgências, essa não, essa diminuiu e quase cessou
porque eles queriam moralizar a igreja. E aí o que ocorre? Infelizmente, eles não abriram mão da doutrina tradicional, que era o maior erro deles, mas pelo menos moralizaram o clero. Então, a reação da Igreja Católica, em primeiro lugar, foi rever toda a sua doutrina e tudo aquilo que eles tinham. Mas somente isso pararia o protestantismo? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. E é óbvio que só fatos como esse parariam. Porque nesta época você tem, conjuntamente aqui, você tem grandes debates entre os generais protestantes e os grandes intelectuais católicos. E era uma surra atrás da outra nos católicos. Tanto é que a maioria dos reis, ao ouvirem, se curvavam diante do protestantismo e vocês sabem que a conversão na época era em massa, né? E aí aquele que ganhasse o debate levava o rei e toda a população. Então, de longe nós ganhávamos dos católicos e essa simples reforma não ia adiantar. Eles tinham que ter uma atitude de agressividade para conosco. Daí a contra-reforma. O que foi a contra-reforma? A contra-reforma foi o combate ao protestantismo. Então aqui você não vai ter uma ação reformadora, você vai ter uma ação repressiva. E para combater o protestantismo e colocar o temor, o medo, o terror no coração do povo para não se tornarem protestantes, 3 foram as atividades: o Index, a Inquisição e a Companhia de Jesus. Esses 3 pontos foram, assim, muito fortes. Então vamos juntos. Desculpe. As principais, então, medidas de contra-reforma foi a aprovação da ordem jesuítica, que nós vamos ver ainda, a convocação do Concílio de Trento, a reativação da Santa Inquisição e o Index. O que é cada um desses? Olha, o Index nada mais é do que uma lista que eles publicavam de livros proibidos de serem lidos, circularem no meio dos católicos. Você tem que entender que nessa época os escritos de Lutero estavam por demais absolutamente populares. Absolutamente populares. E Lutero, um gênio, né? Calvino, outro gênio. Zwingo, outro gênio. Menon Simons, outro gênio. Outro grande homem de Deus, John Knox, né? Fora os puritanos. Então, o Estado, que estava controlado pela Igreja Católica, ele pegava esses livros proibidos, rasgava, queimava, e quem fosse encontrado com eles poderia, inclusive, até ser queimado junto com os livros. Fechando, então, esta literatura, o papado e a Igreja Católica Romana pensou que poderia começar a reverter todo o quadro de perda de fiéis ao protestantismo. Mas é lógico que eles viram que somente com a publicação do Index, os livros proibidos, isso não ia acontecer. Inclusive, na época, ao contrário, muito interessante, né? À medida que proibiam, aí é que trazia à vontade a população de ler os livros proibidos. Então, essa medida trouxe o famoso ditado, né? O famoso ditado, tiro nos pés. E eles deram um tiro nos pés porque à medida que proibiam, mais o povo lia e mais as verdades do Evangelho eram divulgadas. Mas em algumas localidades serviu. É óbvio que muita gente realmente deixou de ler os livros porque
o representante de Deus na Terra, que era o Papa, disse que não era para ler e acabou. Segundo fato que fizeram foi a recuperação, a reutilização daquilo que nós chamamos de, entre aspas, Santa Inquisição. Então a Inquisição, que tinha sido formada e tinha parado sua existência, agora ela volta. Ela volta por quê? Porque ela tem por obrigação agora ver se o indivíduo estava lendo um livro proibido. Ela tem por obrigação agora verificar se o indivíduo está divulgando ideias protestantes, ou seja, ideias proibidas. E, obviamente, punir esse tipo de gente. É lógico que foi uma época de extremo terror, porque não pense que a coisa era certinha, certinha, certinha. Ah, mas pastor, eu ouvi dizer que tinha um interrogatório, que a pessoa sentava, os outros perguntavam. Sim, ele sentava e os outros perguntavam. E é lógico que, na medida que o inquisidor da igreja não gostou das respostas, ele ia então apurar a verdade dos fatos. E ele apurava a verdade como? Através da produção de provas. Olha que linda as provas como eram produzidas. Sim, tortura. Você tem aqui quadros com algumas torturas. E aí até aquele que era extremamente fiel, muitas vezes cedia diante do horror e das dificuldades enfrentadas ali pela querida Santa Inquisição. Confessou que era protestante, confessou que estava lendo livros, vinha a procissão para te levar para onde? Para te levar para a execução, que é exatamente esse momento horrível de morte e flagelo de todos os protestantes. Bem, aqui foi diferente. Aqui o catolicismo, então, estabeleceu uma arma muito poderosa. Você tem uma ideia, muitos protestantes voltaram atrás com medo de quê? Com medo da Santa Inquisição. E aí o catolicismo começou a ganhar de novo aquele espaço que ele tinha perdido conosco. Só que o checkmate, ou seja, a grande ideia foi a criação da Ordem dos Jesuítas. Como assim Ordem dos Jesuítas? Você se lembra da Ordem dos Franciscanos, dos Dominicanos e as demais ordens, né? Os Capuchinos e etc. Pois é, aqui caiu no colo do Papa exatamente o que ele não esperava. O que ele não esperava. Ou seja, esse homem chamado Inácio de Loyola, que é um fidalgo, né, que é um filho de alguém absolutamente rico, ele vai para a guerra, defender a Espanha, e chegando na guerra ele é atingido por uma bala de canhão, quase perdeu as duas pernas, e aí fica chateado com tudo aquilo que aconteceu e resolve simplesmente deixar o exército e ir viver uma vida voltada para Deus. Isso é muito normal, isso é muito comum quando a pessoa passa por uma grande dificuldade, né? Um estresse emocional elevadíssimo, e aí começa a repensar na vida, e repensando na vida, verifica que nessa época a religião era uma instituição muito forte, muito pesada, verifica que realmente está na hora de refazer as coisas, repensar em tudo, recalcular a vida, e não eram poucos aqueles que abandonavam exatamente tudo para se dedicar somente, absolutamente ao catolicismo.
Isso acontecia, só que esse homem aqui era diferenciado. Esse homem era um militar estratégico e que agora foi entregar-se completamente ao conhecimento teológico. E o que acontece? Bem, acontece que ele, quando está estudando na Universidade de Paris, ele consegue ser um estudante tão dedicado, depois um professor tão dedicado, que ele consegue ter perto dele um grupo muito grande de amigos e alunos, e ele consegue controlá-los de tal forma que ele consegue colocar na cabeça de cada um dos alunos a absoluta e total e irrestrita obediência à igreja. Os jesuítas sempre foram uma companhia, ou seja, eles sempre foram um grupo absolutamente fechado com a igreja. Eles são interessantes. Para você ter uma ideia, aqui está o símbolo deles e a máxima deles é submissão absoluta à vontade da igreja, custe o que custar. Inclusive, há um ditado sobre eles que se o Papa chegar perto de um deles e, ao ver uma camisa de cor negra, disser que a camisa é de cor branca, olha o que eles dizem. Então, a partir desse momento, ela será de cor branca. Eles não discutem, eles acatam ordem e eles são extremamente obedientes. Era tudo que o Papa queria. Era tudo que o Papa queria. Porque o Papa poderia mandar esses indivíduos para terras desconhecidas, evangelizar. Eles iam sem pestanejar. O Papa Paulo poderia pedir para que um indivíduo desse realizasse, talvez até, a morte de alguém. Meu amigo, era obediência absoluta e restrita, inconteste à igreja. E a entrada de Inácio de Loyola na história da igreja é que vai fazer com que a igreja católica e os jesuítas, né, a entrada dele com os jesuítas, é que vai fazer com que a igreja católica pare de perder e consiga quase que acabar com todo o movimento protestante. Coloque uma coisa na cabeça: jesuíta não vai com a cara de protestante. Jesuíta odeia protestante. Este homem estabeleceu essa companhia de Jesus foi exatamente para lutar contra o protestantismo, né? Agora, olha que interessante. A companhia de Jesus, então, o que ela fazia? Toda vez que os portugueses saíam de navio, viajando, eles iam no navio suprindo as necessidades espirituais de cada um daquela tripulação, e além disso, bote na cabeça. Além disso, eles ainda eram excelentes educadores. Hoje o que nós temos de colégios jesuítas e excelentes construtores. Então eles sempre construíam a igreja, a casa pastoral, chamada casa pastoral, né? Obviamente, eles deixaram uma marca inconteste. Olha os edifícios aqui das escolas, das faculdades e lá em Évora, Portugal, nós já temos uma universidade. Glória a Deus. Agora, quando esses homens entram, meu Deus do céu, esses homens vão para tudo que é canto que a igreja quiser e que os reis quiserem. Mas é óbvio que se der zebra, não vem chorar, não.
tá? Não vem chorar, não. Por isso que a maioria das mães, e com certeza até essa época, tiveram a alegria de ter seus filhos na guerra. Muito bem, vamos lá. Aqui você tem um quadro do nosso grande Francisco Xavier, um desses grandes intelectuais que está simplesmente abaixo de Inácio de Loyola. Olha quem Inácio de Loyola tem perto dele: grandes intelectuais, mestres, doutores em teologia, e simplesmente um povo que diz, se a igreja quer, a igreja vai ter. Se a igreja quer, a igreja vai ter. Acabou. Acabou. Usaram esses homens para evangelizar um novo mundo e barrar o protestantismo. Então, a Companhia de Jesus é exatamente esse povo que, se dedicando à educação, leva a fé católica. Aqui no Brasil foi a mesma coisa, né? O Padre Anchieta, olha o coleginho que foi fundado por ele. Para você ter uma ideia da presença dos jesuítas, e numa cidade chamada de São Arcanjo Gabriel, São Miguel Arcanjo, que fica no Rio Grande do Sul. Tá vendo aqui o Rio Grande do Sul? E você tá vendo essa área verde aqui com todas essas cruzes? São cidades gaúchas aonde os jesuítas chegaram para evangelizar. Então eles chegavam para evangelizar, eles não levavam só a fé católica, não. Eles levavam, além da fé católica, eles levavam todos os aparatos para poder evangelizar naquela localidade. Então, para você ter uma ideia, a estrela aqui é a querida estrela que identifica onde está Porto Alegre. A cidade mais importante ali é essa cidade aqui, chamada Santo Ângelo. Pra você ter uma ideia, de Porto Alegre para lá é mais ou menos 600, 700 quilômetros. Mas você, ao chegar numa região como essa, você vai se deparar com isso aqui, Ó que interessante isso aqui. Você vai se deparar na cidade Missões com isso aqui, né? Que é isso aqui? Isso é o trabalho dos jesuítas. Isso é o trabalho dos jesuítas. Vou destacar aqui, a igreja, e vou destacar a cruz aqui, Veja que interessante, construções, todo mundo trabalhando junto, todo mundo realizando os fatos, e na hora da missa, todo mundo na missa para poder comungar, né? Comungar. Até hoje você tem esse legado dos jesuítas lá. Aquela igreja, essa aqui, está destruída, mas o que ficou foi considerado patrimônio histórico da humanidade. E olha aquela cruz que eu marquei para você, bem distante, né? Então você tem a marca dos jesuítas em tudo que é canto. E eles foram esses grandes homens da Igreja Católica que vieram com os grandes navegadores para trazer para o novo continente a nova religião. Assim, quando os nossos amados irmãos estavam vindo da Inglaterra para um novo continente, adivinha quem já tinha anos antes vindo? Sim, aqui, os espanhóis. Eles vêm e eles atingem primeiro aqui, América Central. Depois eles pegam essa parte baixa aqui da América do Norte, que equivale ao México. E depois eles pegam toda esta extrema faixa,
litorânea do nosso querido Brasil. Por isso que nessa área aqui se fala espanhol, né? Porque foram os navegadores espanhóis que vieram para conquistar essa terra e, obviamente, ninguém vai errar isso em prova alguma. Agora, ó que lindo, meu amado irmão, ó que lindo. Então, nós temos a grandeza da Igreja Católica começar a voltar atrás nos seus erros, mas, ao mesmo tempo, através dos reis da Espanha, que eram católicos, apostólicos romanos, muito mais católicos, talvez até que o próprio Papa, né? Você tem um financiamento de quê? De esquadras e de navegação para descobrir novos países. E isso aconteceu com Cristóvão Colombo. 1492 ele sai e ele chega aqui. Veja a primeira viagem, depois segunda viagem, depois terceira viagem. E aí os europeus ficam sabendo da existência desse novo continente. O que acontece? Acontece que eles vêm para cá e eles não vêm com outra finalidade, a não ser explorar, roubar, matar e exterminar. Junto com eles vinham os frades e os padres jesuítas para, aproveitando-se de toda essa expansão absolutamente comercial, e trazer também a fé católica apostólica romana para todo o novo continente. Então, você já pode imaginar que foi um massacre. É óbvio, além de simplesmente chegarem e acabarem dizimando com 85% da população que existia aqui, eles ainda vieram ávidos, secos, loucos por riqueza, principalmente ouro, prata. E é óbvio que isso traz um choque muito grande, porque coloca dois grandes continentes, um de frente com o outro, e os espanhóis vão dominar tudo aqui, porque o seu poder bélico militar é maior. Então veja que antes dos nossos irmãos puritanos chegar lá na América do Norte, estes homens já vinham chegando aqui, e um texto como esse aqui demonstra o que eles estavam fazendo aqui. Para quem não sabe, Hernán Cortés foi o grande general espanhol que praticamente conquistou para a Espanha todo o território que hoje a Espanha tem, eliminando, matando e arrebentando os índios. Olha o que um texto como esse diz. Leia com seu aluno na escola dominical. Um texto como esse vai demonstrar de forma clara as intenções destes homens que estavam vindo. Então, isso era de matar, roubar e destruir. Eu acho muito interessante também essa pintura. Ela foi feita por este francês que esteve aqui e viu as crueldades que o povo brasileiro era submetido. E olha o nome, A Espada, a Cruz e a Fome. E ele coloca embaixo do retrato que ele fez: iam dizimando a família selvagem. É uma crítica, né? Iam dizimando, iam matando a família selvagem, a família dos silvícolas, dos índios, e quem ia dizimando os portugueses. E como se o autor aqui quisesse dizer: olha, os selvagens estão matando aqueles que talvez sejam menos selvagens.
Olha que espírito maligno conduziu esses homens ao chegar aqui. Quando os portugueses aqui chegaram, muito antes dos nossos irmãos ingleses, eles encontraram aqui na América 3 grandes impérios, que eram os astecas, os maias e os incas, ok? Você pode ver que os astecas, aqui, tá vendo? Esse ponto vermelho, você pode ver que é aquela parte baixa da América do Norte. É o México. Aí é o México. E o que acontece? Olha o que eles fizeram com os astecas. Aí aqui eu ampliei bastante. Simplesmente 1,5 milhão de habitantes existia no Império Azteca antes da chegada dos espanhóis. Eles acabaram com todo mundo. E para você ter uma ideia da... Oh, meu Deus, como é que eu consigo fazer isso toda vez, né? Para você ter uma ideia daquilo que eles estavam impingindo às nossas populações aqui, olha que interessante. Agora eu acho que eu consegui. Montezuma II era o grande rei dos astecas. E para você ter uma ideia, o domínio dos astecas ele chegava a aproximadamente 500 cidades. Olha o avanço desse povo. E que simplesmente, em 1519, quando os portugueses chegaram e começaram a se impor, foi simplesmente dizimado e destruído. Dizimado e destruído. Agora vamos juntos. Além do Império Azteca, existia aqui o nosso querido Império Maia. Acabou de ver? Sim, é aquela parte ali da Guatemala, a América Central, né? Isso, ó que interessante. Era o povo que habitava na Guatemala, Honduras, Belize, né? E era um povo que também foi dizimado e foi morto. E aqueles que então continuavam ficando na mão e no poderio dos espanhóis, a primeira coisa que tinham que fazer era aceitar o cristianismo na bolacha, na pancadaria. Aí os índios eram cristãos? Eu acho que não. Eram cristãos quando estavam submissos ao poder. Quando conseguiam fugir, voltavam para a religião deles. Agora, o que dói foi o que esses indivíduos fizeram aqui na América do Sul, procurando ouro, prata, extrativismo, roubar, matar e destruir, roubar, matar e destruir. Olha o território dos incas, irmãos. Isso aqui vai desde lá de cima, eu creio que Colômbia, chegando até a Venezuela, e vem até aqui no final no Chile. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do poder desse império. Né? É isso mesmo. Ó. Equador, Peru, Bolívia, Chile e parte da Argentina. Realmente não chega ali na Venezuela. Mas, se você parar e pensar, isso dá 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros. E aí que simplesmente esses caras chegaram, lutaram e arrebentaram com tudo. Então você tem, depois das grandes descobertas, olhe por gentileza com muito carinho para esse mapa e mostre esse mapa para o seu aluno. Você tem só o Brasil, que não é dominado pela Espanha, e você tem esta parte aqui de cima da América do Norte, que não é dominado pela Espanha. Se você não sabe, os queridos navios espanhóis traziam não só os futuros conquistadores, mas traziam também padres para que pudessem começar a nova religião aqui. E aí, quem é que vem? Jesuíta. Cara preparado, cara forte, dedicado. Ele é que vem para cá.
E aí, veja como está agora, então, a nossa querida América. A América é literalmente dividida em vários vice-reinos, porque o reino estava na Espanha, né? Felipe era o rei. São vários reinos: Reino da Prata, Reino do Chile, Reino lá em cima da Venezuela, até aqui, ó, na América do Norte, o reino lá. Veja aonde os espanhóis estão, está com certeza toda forma de exploração, porque eles não foram para fundar uma nova civilização, eles não foram como os ingleses estavam indo para a América do Norte para povoar, para cultuar a Deus, para ter liberdade de religião. Não, 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 não. Eles vieram foi para roubar, matar e destruir mesmo. Entendeu? E o que sobrar, vamos ver o que vai acontecer. Então veja que a finalidade era a pilhagem, a finalidade era o roubo, a finalidade era a mineração para poder tirar todo o ouro, prata e os minerais, trabalho obrigatório, principalmente escravo, e para não deixar passar em branco o pacto colonial. As colônias só podiam comprar da metrópole e a metrópole podia roubar o que quisesse da colônia. Se você parar e pensar, então você pode ver, meu querido e amado irmão, a presença do catolicismo aqui por dois ângulos diferentes. Ou você enxerga o catolicismo aqui como até um ato de misericórdia de Deus sobre essas populações que pelo menos iam ter um certo amparo religioso diante de toda essa maldade, ou então você enxerga o catolicismo aqui como mais um aparato de maldade e de dominação e de fustigação e de humilhação às populações que aqui existiam de forma livre, de forma grande, de forma absolutamente autônoma. Eu não estou dizendo que eles eram bonzinhos, incas, astecas e maias eram bonzinhos, não. Eles eram politeístas, eles praticavam canibalismo, eles sacrificavam humanos aos deuses. Inclusive, Fernando Cortés teve muita facilidade de dominar toda essa área, porque os grandes imperadores submetiam as cidades dos outros à força, com maldade. Mas você então para e vê que tipo de gente vem parar aqui, que tipo de gente vem colonizar toda essa área, que tipo de gente vai estar por aqui e como a religião é aquela coisa que vai descer goela abaixo dos que aqui estão, sendo então mais uma forma talvez de exploração, de humilhação. Mas sendo isso ou uma medida divina de misericórdia, que eu não creio que foi, e convenhamos que por intermédio dos jesuítas o catolicismo voltou a ser extremamente forte, porque quando você pensa que os indivíduos, deixa eu voltar aqui, que os indivíduos estão aqui, ó, em toda essa América, seja latino, seja portuguesa, aqui, meus irmãos, até esse momento histórico, o que tinha aqui era só católico. Era absolutamente católico. E a presença do protestantismo no novo mundo, brilhando à luz,
foi exatamente aonde, ó que interessante, voltando àquele slide, eles simplesmente saíram daqui e vieram para cá. Vieram para a parte norte dos Estados Unidos, onde não se tinha ninguém. Mas toda a parte aqui embaixo da América já estava dominada pelos portugueses. Então, se você raciocinar, quando Deus olha para a América está de novo, de novo não, a América está com o mesmo quadro da Europa, absolutamente dominada por trevas. Trevas. E trevas intensas, estabelecidas por uma ocupação maldosa, por uma imposição maldosa de existência de uma cultura sobre a outra, e principalmente, infelizmente, por uma religião que vem e se aproveita desse momento histórico para impor suas convicções. Para impor suas convicções. Pelo menos na Europa, quando a Europa estava absolutamente em trevas, pelo menos foi possível levantar no meio dos europeus Lutero, Calvino, Zwingli, Menon Simons, John Knox, Armínio. Pelo menos foi possível levantar no meio deles gente do meio deles em razão de ser gente esclarecida, gente vivida, gente que teve acesso à palavra de Deus. Aqui não. Aqui não tinha como se levantar a luz de Deus, principalmente aqui na América do Sul e na América Central, porque nós não tínhamos nem noção do Evangelho, nem noção da graça de Deus. Então, quando nossos irmãos ingleses vêm fugindo para um novo continente, eles já sabem que praticamente 80% do continente já estava dominado pelo catolicismo. Catolicismo de imposição, não de aceitação, não de conversão, mas de imposição. E aí o que acontece? Vamos lá. No início, nós fizemos, Jesus, de novo. No início, nós fizemos essa pergunta. Como era o novo mundo? Será que eles tiveram ampla liberdade? Ou será que eles encontraram resistência e dificuldade? O novo mundo, quando eles chegaram, irmãos, era literalmente o mapinha que está aqui embaixo. Olha aqui, ó. Ele era na América do Sul, dominado pelo catolicismo. Ele era na América Central, dominada pelo catolicismo. E ele era em parte da América do Norte, dominado pelo catolicismo. Então, essa parte aqui, ó, vou tirar os 3. Essa partezinha aqui de vermelho foi para onde vieram os queridos puritanos. E os puritanos que vêm com toda a sua marca calvinista, com toda a sua marca batista, com a sua marca congregacional, com a sua marca tradicional protestante, quando eles vêm para cá, eles então fundam as 13 colônias. Aqui, ó, aqui estão eles, e eles vêm aqui, ó, aqui está um mapa ampliado. Ó. Eles fundam as 13 colônias. As 13 colônias. E nós vamos ver, amados irmãos, que dessas 13 colônias, a luz vai chegar para toda a América. Para toda a América. Porque, infelizmente, como você pode ver, a América já estava, de norte a sul, dominada pelas trevas. Absolutamente pelas trevas. E aí agora chegamos num momento histórico lindo, absolutamente lindo. Deus vai salvar, restaurar e ter misericórdia agora
de toda a América. Está vendo que já está chegando perto da gente? Deus vai ter misericórdia de nós também. Agora, veja que obra extraordinária. É um tracinho que é um nada em relação a tudo que existe. É desse tracinho que vai se expandir, vai tomar todos os Estados Unidos, e dos Estados Unidos virá para a América do Sul, América Central, e o Evangelho chegará a todos nós. Chegará a todos nós. Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E veja quão eficaz foi então a Contra-Reforma da Igreja Católica. A Contra-Reforma, infelizmente, barrou o protestantismo, fez com que o protestantismo parasse de crescer na Europa, e ela praticamente dominou rapidamente toda a América, aproveitando-se deste lado terrível dos espanhóis e também dos portugueses no sistema de implantar colonização. Mas Deus é Deus, Deus não nos deixará sem sua luz, e por intermédio de uma faixa pequenininha como essa, brilhará a luz em toda a América, e louvado seja o nome do Senhor. Então, mostre por gentileza para o seu aluno como foi a reação da Igreja Católica. Eu espero que você leia bastante a lição número 6 e veja que nós nos utilizamos, desta vez, de uma única aula para dar toda a lição 6. Toda a lição 6. Tá? E aí nós vamos ver como é que a luz brilha em todos os Estados Unidos, e depois como ela vai chegando com muita calma no nosso querido Brasil, né? No nosso querido Brasil. Mas aí é o objeto da próxima aula. Eu espero que Deus te abençoe, que Deus te dê uma aula linda, que você mostre exatamente isso, para o teu aluno ver a dificuldade que foi o Evangelho chegar aqui, e para que ele tenha no coração a felicidade de entender que alguém se importou conosco, que alguém trouxe a palavra, que alguém, tomado pelo amor de Deus, fez o Evangelho chegar até nós. Então, não é possível. Não é possível que a gente simplesmente queira viver de qualquer jeito o Evangelho. Não, não, não. Foi muito difícil tirar essas trevas que estão aqui. Foi muito difícil. Mas Deus vai fazer brilhar sua luz em toda a América, não só do norte, mas central e do sul, começando com essa pequena faixinha de terra. E aí você mostra e fale para eles, olha, você pode ser uma coisinha pequenininha como essa aqui, mas você pode fazer a luz de Deus brilhar de forma intensa, como esses irmãos que vieram para cá fizeram brilhar. Tem que ser muito crente, tem que ser muito servo de Deus para, de um espacinho pequeno como esse, tomar a América inteira. E hoje, louvado seja o Senhor, somos milhares e milhares e milhares na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, boa aula, que o Senhor vos abençoe. Eu estou disponibilizando a aula e, obviamente, os slides para você usar na sua igreja. Então, excelente aula. Deus te abençoe.